Olá, muito bom dia. Eu desejo a você um excelente domingo. Meu nome é César. Seja bem-vindo a este humilde canal. É um imenso prazer contar com sua presença aqui neste canal. Neste vídeo, eu gostaria de mostrar, por intermédio das Escrituras, três evidências, Três evidências de que a vinda do Filho do Homem, ela já ocorreu. Então nós vamos mostrar isso dentro das Escrituras, e você que está aí e que irá acessar este vídeo, você fará aí o juízo de valor, Você julgará se essas três evidências que eu vou expor aqui, se isso de fato é coerente, se tem coerência ou não tem coerência. Tá certo? Então, a princípio eu vou usar a Bíblia de Jerusalém, Então nós vamos discutir isso. E o que eu queria trazer como primeira evidência, como ponto de partida, é o seguinte: a primeira evidência de que a vinda do Filho do Homem ela já ocorreu, Jesus ele diz que quando o Evangelho ele fosse proclamado no mundo inteiro, o fim chegaria. Por isso que Jesus falou, Então, assim sendo, vamos à passagem de Mateus 24, o capítulo 24, versículo 14. Veja aí. Muito bem, então vamos à nossa primeira evidência, de que a vinda do Filho do Homem, ela é um evento que já está concluído. E a primeira evidência está em Mateus 24, 14. Veja o que diz aí. Mateus 24, capítulo 24, versículo 14. Olha a leitura. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, como testamento para todas as nações, e então virá o fim. Bom, em vídeos anteriores, eu já abordei esse versículo, Mas eu faço questão de expor novamente os comentários dessa passagem. Eu vou expor novamente. Então, aqui no caso, está escrito aqui mundo inteiro, O evangelho seria proclamado nesse mundo inteiro. Então, sobrescrita a palavra inteiro, eu darei um zoom aqui, Sobrescrita a palavra inteiro, vê se dá o foco, há uma letra F, certo? Agora, vamos ler atentamente o comentário acerca dessa passagem. Então foi dito que o evangelho seria proclamado no mundo inteiro, Então vamos ao comentário. Letra F. Olha o que é dito. O mundo habitado oikumene, isto é, o mundo greco-romano. É preciso que todos os judeus do império tenham ouvido a boa nova. Então aqui está dizendo que o evangelho ele seria proclamado no mundo inteiro. Claro que nós já sabemos que este mundo era um mundo greco-romano. Eram as áreas vitais do Império Romano, no qual as 12 tribos estavam dispersas. Então, era isso que Jesus falava, Então, agora vamos, dentro das Escrituras,
mostrar que, de fato, o Evangelho ele atingiu as partes vitais do Império Romano. Olha lá, continuando o comentário, veja o que diz aqui. Ó. O Evangelho atingiu efetivamente todas as partes vitais do Império Romano. Olha lá, desde antes da queda do templo. Então você consegue perceber que a queda do templo ela tinha uma profunda relação com a vinda do Filho do Homem? Não era exatamente isso? Então agora vamos ver o que o apóstolo Paulo relatou em uma de suas cartas acerca disso. Muito bem. Vamos ver então o que o apóstolo Paulo nos tem para relatar, né? Olha o que Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 15. E como podem pregar se não forem enviados? Conforme está escrito, quão maravilhosos os pés dos que anunciam boas notícias, mas não obedeceram ao Evangelho. Diz com efeito Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Pois a fé vem da pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. Ora, eu digo, será que eles não ouviram? Entretanto, pela terra inteira correu a sua voz até os confins do mundo, as suas palavras. Então você vê que em Mateus 24:14, Jesus ele diz que o evangelho deveria ser proclamado no mundo inteiro. E aqui o apóstolo Paulo ele diz que pela terra inteira correu a sua voz. Ou seja, o evangelho ele correu pela terra inteira. E nós sabemos que essa terra, a qual Paulo menciona aqui, é o mundo oicumene, ou seja, as áreas vitais do Império Romano, onde as 12 tribos estavam dispersas. Então, pela terra inteira, o evangelho foi pregado. Isso é o que Paulo deixa claro e evidente aqui. Então, agora nós vamos ver Paulo repetindo isso aqui na carta aos Colossenses. Então, você vai ver que Paulo ele novamente repete isso que ele acabou de dizer aqui, que o evangelho ele correu pela terra inteira, na carta aos Colossenses. Olha lá. Então vamos à epístola de Paulo aos Colossenses, né? No capítulo 1, a partir do versículo 22. Olha o que Paulo diz aí, ó. Mas agora, pela morte, ele vos reconciliou no seu corpo de carne, entregando-o à morte, para diante dele vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis, contanto que permaneçais alicerçados e firmes na fé, sem vos afastar da esperança do evangelho que recebestes e que foi anunciado a toda criatura que vive debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então aqui Paulo afirma categoricamente que o evangelho ele foi anunciado a toda criatura que vive debaixo do céu. Aqui não está dizendo que o evangelho será anunciado. Muito pelo contrário. O evangelho foi anunciado. Se o evangelho foi anunciado, de acordo com Mateus 24:14, o fim a qual Jesus menciona estava na iminência de acontecer. Então essa é uma evidência clara. Só que hoje a tradição religiosa, uma das justificativas
pelas quais a tradição religiosa afirma que Jesus ainda não voltou, eles dizem que o evangelho não foi proclamado no mundo inteiro. Mas aqui Paulo contraria isso, porque Paulo diz que o evangelho foi anunciado. O evangelho chegou no mundo inteiro. Só que o erro da tradição religiosa é pensar que o mundo a qual é mencionado em Mateus 24:14, seria o mundo, o cosmos, né? Seria todos os países do mundo, do mundo globalizado nos dias de hoje. Só que o mundo a qual ali faz menção é o mundo oicumene. O mundo que? As áreas de influência do Império Romano. Por quê? Porque as 12 tribos estavam dispersas nesse mundo. Então, eles deveriam saber o que deveria suceder a Jerusalém quando a vinda do Filho do Homem ocorresse. Então, a primeira evidência, então, seria a pregação do Evangelho em todo o mundo. Então, aqui já está sendo mostrado aos senhores que o Evangelho ele foi anunciado a toda criatura que vive debaixo do céu. Paulo ele afirma isso, certo? Então agora vamos à segunda evidência. Bom, muito bem. Então, depois agora de expor a primeira evidência, né, de que a vinda do Filho do Homem, ela já é um evento concluído, nós mostramos, por intermédio das Escrituras, que a primeira evidência de que esse evento já ocorreu foi que a pregação do Evangelho ela atingiu o mundo conhecido naqueles dias como sendo o mundo oicumene, tá certo? Então Paulo ele afirmou isso em suas epístolas, né? Tanto em Romanos como em Colossenses. Agora, uma próxima evidência, uma segunda evidência, veja o que está escrito no livro de Marcos, o capítulo 12, a partir do versículo 28. Olha só. Um dos escribas que ouvira a discussão, então aqui, só para nós contextualizarmos, a discussão aqui era que Jesus ele estava discutindo com os saduceus acerca da ressurreição. Então agora, um dos escribas, ele estava ali, ele estava ouvindo essa discussão. Então ele reconhecendo que Jesus, ele respondera bem, perguntou-lhe. Então o escriba fez a pergunta a Jesus, né? Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás a teu próximo de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e com toda a tua força. O segundo é este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O escriba disse-lhe, muito bem, mestre, tens razão de dizer que ele é o único, e que não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência e com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse-lhe, tu não estás longe do reino de Deus. Então você veja bem, olha só a resposta de Jesus ao escriba. Então o escriba ele fez a pergunta a Jesus, né, qual era o maior mandamento da lei. Então Jesus citou, né, que o primeiro mandamento seria amar a Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o entendimento. E Jesus citou o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Aí o escriba elogia Jesus, né? Só que olha só, o próprio escriba, ele reconhece, ó.
ele reconhece o quê? Que amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo, esses dois mandamentos valem mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Aí Jesus diz a ele, né? Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse: tu não estás longe do reino de Deus. Agora, por que isso? Porque o que dá a entender aqui era que no momento em que o reino de Deus ele fosse manifesto, o que iria acontecer com os sacrifícios, todos os sacrifícios e todos os holocaustos? Quando o reino de Deus ele chegasse, todos os holocaustos e sacrifícios iriam se extinguir. Então é por isso que Jesus ele elogia aquele escriba, né? Jesus ele diz, ó, vendo que ele respondera com inteligência, Jesus falou ao escriba, né? Tu não estás longe do reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus ele iria consistir exatamente nisso. O reino de Deus, quando ele se manifestasse por intermédio da vinda do Filho do Homem, o que iria acontecer com os holocaustos e com os sacrifícios? Os holocaustos e os sacrifícios iriam se extinguir. Então você vê que os holocaustos e os sacrifícios, eles não tiveram um fim definitivo na morte de Jesus. A condição para que os holocaustos e os sacrifícios, eles de fato se acabassem, era o templo de Jerusalém vir abaixo. Enquanto aquele templo estivesse de pé, os holocaustos e os sacrifícios estariam em atividade. E com isso, o reino de Deus não se manifestaria. Então essa é a segunda evidência de que o reino de Deus se manifestou por intermédio da vinda do Filho do Homem. O fim dos holocaustos e dos sacrifícios. Agora vamos para a terceira e última evidência de que o reino de Deus, de que a vinda do Filho do Homem já ocorreu. Muito bem. Então vamos à terceira evidência de que a vinda do Filho do Homem ela já ocorreu. A terceira evidência de que essa vinda ela já é um evento que está concluso está em Mateus 24, no versículo 15 em diante, onde aqui narra a destruição de Jerusalém. Então a destruição de Jerusalém ela é uma das maiores evidências de que a vinda do Filho do Homem já ocorreu. Veja aí, Mateus 24, 15. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada num lugar santo, que o leitor entenda. Então os que estiverem aonde? Na Judéia, fujam para as montanhas, e aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas da sua casa, e aquele que estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua veste. Ai daquelas que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, né? Pois naquele tempo haverá grande tribulação, tal qual como não houve desde o princípio do mundo até agora. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma vida se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Não é isso? Então agora preste atenção nessas expressões aqui, ó. Ele diz que quando a abominação da desolação ela se instalasse num lugar santo, aqui eu já comentei isso em vários vídeos, né? E de que essa abominação da desolação é o exército romano. E um lugar santo aqui é Jerusalém. Então, quando o exército romano ele cercasse Jerusalém, aqueles que estavam na Judéia,
deveriam fugir. E agora preste atenção nisso. Ó. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas da sua casa. E aquele que estiver no campo. Então preste atenção nessa expressão. Terraço e campo. Guarde isso. Então aqui Jesus ele está falando da grande tribulação que iria se abater sobre Jerusalém. E nesse discurso ele diz isso, né? Que quando Jerusalém fosse cercada, aqueles que estavam na Judéia em Jerusalém deveriam o quê? Deveriam sair. Então aquele que estiver no terraço não deveria descer para apanhar as coisas da sua casa. E aquele que estivesse no campo não deveria voltar atrás. Certo? Guarde isso. Terraço e campo. Agora nós vamos fazer um paralelo com Lucas 17. Veja como que a queda de Jerusalém, ela estava relacionada com a vinda do Filho do Homem. Muito bem, então vamos à nossa última evidência, né? Eu disse que lá em Mateus 24, né, Jesus alertou aos discípulos que quando Jerusalém ela fosse sitiada de exércitos, aqueles que estavam na Judéia deveriam fugir. E aqueles que estavam, né, no terraço, no telhado, ou estivessem no campo, não deveriam voltar, não é? Então aqui em Lucas 17, Jesus primeiramente é interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus chegaria, não é? E aí agora, a partir do versículo 22, Lucas 17, 22, Jesus, olha só o que Jesus diz. Disse ainda a seus discípulos, dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali. Não saiais, não sigais. De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem no seu dia. Que dia? No dia da vinda dele. O assunto aqui é a vinda dele. Mas será preciso primeiro que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Ora, então quer dizer que primeiro, então, antes do Filho do Homem voltar, aquela geração deveria rejeitá-lo. Essa mesma geração que rejeitou foi a geração a qual estava destinada a passar pelo juízo. Então, assim sendo, a vinda dele não poderia ser 2000 anos. Haja visto que ele disse que daquela geração não passaria. Então, esta mesma geração que primeiro o rejeitou, era a geração que veria ele vindo em glória. Agora, continuando o relato, veja, como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os fez perecer. Do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló, comiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover do céu fogo e enxofre, eliminando a todos. Agora presta atenção no versículo 30. Será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Então vamos lá, Jesus está falando que será desse modo. De que modo será? De que modo? Naquele dia, olha lá, quem estiver no terraço e tiver os seus utensílios em casa, não desça para pegá-los. Igualmente, quem estiver no campo, não volte atrás. Está vendo? Em Mateus 24, Jesus não disse isso? Ele não se utilizou dessas mesmas expressões aqui, ó? Aqueles que estiverem na Judéia, quando Jerusalém fosse cercada,
Eram para fugir. Aí ele diz, né, que aquele que estivesse no terraço ou sobre o telhado não deveria descer. E aquele que estivesse no campo não volte atrás. E agora aqui você vê Jesus se utilizando das mesmas expressões. Ó. Ele diz, ó, será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. O dia em que o Filho do Homem for revelado como? For revelado como relâmpago, né? O dia em que ele se manifestar no céu como relâmpago. Ou seja, o dia que ele se manifestar em glória, o dia da sua vinda. Aí ele fala, naquele dia, que dia? No dia em que ele for revelado. No dia em que o Filho do Homem for revelado, olha lá. Quem estiver no terraço e tiver os seus utensílios em casa, não desça. Não desça para pegá-los. Igualmente quem estiver no campo. Ora, quando Jesus fez uso dessas expressões em Mateus 24, ele não estava falando da destruição de Jerusalém? E aqui ele fala o quê? Ele fala sobre o dia do Filho do Homem. Então a vinda do Filho do Homem e a destruição de Jerusalém está aqui, ó. O Filho do Homem foi revelado, ele foi revelado quando? Quando Jerusalém caiu. Quando Jerusalém foi destruída. E agora preste atenção no versículo 37, que isso aqui também vai deixar mais evidente ainda. Veja lá. Tomando a palavra, perguntaram-lhe, onde, Senhor? Jesus respondeu, onde estiver o corpo, aí também se ajuntarão os abutres. Então aqui Jesus ele se utiliza de um adágio. Ele diz que onde estivesse o corpo, os abutres iriam se reunir. Ou seja, ele fez uma comparação, né? Quer dizer que o corpo ali, que ele está se referindo aqui nessa passagem, representa Jerusalém. Os abutres são o quê? Os exércitos romanos. Ou seja, assim como os abutres, eles cercam uma carniça e cai sobre ela, assim se deu com Jerusalém. Esse corpo aqui representa Jerusalém. E os abutres, os exércitos romanos. Então você vê que Jesus está se utilizando desse adágio aqui em Lucas 17, onde ele fala da manifestação do Filho do Homem. Agora você vai em Mateus 24, onde ele fala da destruição de Jerusalém, você vai ver que ele se utiliza desse mesmo adágio, desse mesmo dito popular. Quer ver? Vamos lá em Mateus 24. Então estamos em Mateus 24, versículo 26. Veja, se portanto vos disserem, ei-lo no deserto, não vades, ei-lo em lugares retirados, não creais, pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Veja, ele se utilizou desse mesmo adágio em Lucas 17, onde ele fala da manifestação do Filho do Homem. E agora, aqui em Mateus 24, você encontra o mesmo adágio, né? O mesmo dito popular, que aonde estivesse o cadáver, aí se ajuntaria os abutres. O cadáver referindo-se a Jerusalém e os abutres referindo-se aos exércitos romanos que cercariam Jerusalém e a destruiriam. Certo? Então, era isso que eu queria deixar exposto, né? Então, gente, era isso que eu queria falar, né? Trazer à tona, então, 3 evidências de que a vinda do Filho do Homem, ela é um evento que está concluído. Então, nós falamos, a primeira evidência foi o quê? A pregação do Evangelho em todo o mundo. Mostramos por meio das Escrituras que o mundo a qual é mencionado é o mundo oicumene, o mundo greco-romano. E o apóstolo Paulo deixa isso claro nas suas epístolas, de que o Evangelho atingiu toda a extensão do mundo da época, né? O mundo greco-romano. E a segunda evidência foi que, no momento em que o reino de Deus se manifestasse por intermédio da vinda do Filho do Homem,
os sacrifícios e os holocaustos iriam o quê? Se extinguir. E nós vimos isso em Marcos 13, naquele diálogo entre Jesus e o escriba. E a terceira grande evidência é a destruição de Jerusalém, com a manifestação do Filho do Homem. Tanto é que Jesus ele diz em Lucas que quando o Filho do Homem se manifestasse, ele diz que aquele que estivesse no terraço não deveria descer, aquele que estivesse no campo não deveria voltar. Ele fez uso dessas mesmas expressões, tanto em Lucas como em Mateus 24. Só que em Lucas ele falava da manifestação do Filho do Homem, e em Mateus ele fala da destruição de Jerusalém. Então a destruição de Jerusalém, ela é uma forte evidência de que a vinda de Jesus, ela já ocorreu. Certo? Então era isso que eu queria deixar exposto. Agora você que chegou até aqui, você agora faça aí o juízo de valor. Tem coerência essas três evidências? Se você acha que sim, deixa o like, deixa o joinha. Se você acha que não, deixa aí o seu dislike. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Eu desejo a você uma excelente semana. Um forte abraço. Eu volto em tantos outros vídeos. Graça e paz.